A chegada de González Urrutia em solo espanhol gerou uma tempestade política, intensificando as divisões já existentes entre os principais blocos políticos do país. Os partidos rapidamente tomaram suas posições, o que resultou em uma pressão significativa sobre o governo. Várias figuras públicas de diferentes correntes ideológicas se manifestaram, e muitas delas expressaram sua desaprovação em relação à presença do ex-candidato. Música. Quer descobrir como é possível alcançar uma verdadeira união? Fique conosco até o final do vídeo. Desde o desembarque do ex-candidato presidencial venezuelano Edmundo González na Espanha, o cenário político se viu abalado por uma enxurrada de reações. Sua chegada reacendeu debates entre as forças políticas, com questionamentos sobre seu papel e sua legitimidade no país. O deputado espanhol Gerardo Pisarello foi um dos primeiros a se pronunciar, destacando que o Grupo Sumar não iria tolerar o que considerou ser uma grande contradição. Ele estava se referindo à tentativa do Partido Popular de reconhecer González como o legítimo presidente da Venezuela. Pisarello ainda acusou os conservadores de inflamarem o discurso sobre a crise venezuelana. Além disso, Pisarello lançou duras críticas ao Partido Popular e ao Vox, afirmando que ambos estavam interessados em prolongar o caos na Venezuela. Ele argumentou: eles estão apostando em um novo Guaidó, repetindo os mesmos erros do passado, o que pode trazer graves consequências para toda a região latino-americana. O deputado também colocou em xeque os motivos do Partido Popular, sugerindo que suas ações podem estar mais ligadas nos interesses no petróleo do que em promover a democracia. Ele questionou por que o partido não pressiona a empresa Repsol a suspender a compra de petróleo venezuelano, se realmente se importam com os direitos democráticos. É importante lembrar que, no passado, o Partido Popular, sob a liderança de José Maria Aznar, foi o primeiro a reconhecer o golpe de Estado de 2002 na Venezuela, um ato contra o então presidente Hugo Chávez, que havia acabado de vencer eleições de forma indiscutível. Esse histórico de ingerência política é algo que ainda pesa sobre o partido. Pisarello finalizou seu discurso dizendo que um partido fundado por membros de uma ditadura não pode dar lições de pluralismo, ressaltando que ainda há muitos dispostos a tudo para retomar privilégios sob o pretexto da liberdade. A chegada de Edmundo González à Espanha intensificou as já acirradas disputas políticas entre os diferentes grupos ideológicos do país. Desde o momento em que foi confirmada sua presença, não tardaram as reações de todos os partidos. Essa situação coincidiu com uma votação no Congresso sobre o reconhecimento de González como o líder legítimo da Venezuela, gerando comparações com o caso de Guaidó, uma figura que havia despertado grande controvérsia anteriormente. O Partido Popular, principal representante da direita espanhola, rapidamente se posicionou, criticando o governo pela acolhida de González. Segundo o vice-secretário do partido, essa recepção não se tratava de uma defesa dos valores democráticos, mas sim de uma manobra para remover um problema que favorecia o governo de Nicolás Maduro. Dentro do próprio partido, figuras de destaque como González Pons e Cayetana Álvares de Toledo também expressaram preocupação, questionando a oportunidade de sua chegada à Espanha. No campo da extrema-direita, Santiago Abascal, líder do Vox, foi ainda mais enfático em suas críticas, acusando diretamente o presidente Sánchez de estar colaborando com Maduro. Abascal afirmou que a acolhida de González fazia parte de um esquema mais amplo para permitir a permanência do regime venezuelano. Do outro lado do espectro político, a líder do Podemos, Ione Belarra, condenou a rapidez com que o governo ofereceu asilo a González, classificando-o como um defensor de políticas de extrema-direita. Ela ainda ressaltou que, apesar de quase um ano de tensões internacionais, a Espanha não havia rompido suas relações diplomáticas com Israel, mesmo diante da escalada de violência na faixa de Gaza. Irene Montero, também do Podemos, acrescentou sua voz ao debate, apontando que a Espanha mantém acordos comerciais e diplomáticos com Israel, enquanto se apressa em legitimar uma oposição de direita na América Latina. Em meio a esse turbilhão de opiniões, Cayetana Álvares de Toledo, uma das figuras mais proeminentes da direita, destacou que o governo estava, na verdade, oferecendo um prêmio a Maduro ao permitir que seu opositor chegasse à Espanha.
A controvérsia envolvendo a chegada de González à Espanha continua a crescer e promete se prolongar por vários dias. Esse clima de incerteza foi intensificado após o Congresso espanhol, em uma votação apertada, reconhecer González como o líder legítimo da Venezuela. Com o apoio de 177 parlamentares, a decisão se tornou um dos temas mais polarizadores da política espanhola nos últimos tempos. Essa movimentação ocorre em um momento delicado para o governo de Pedro Sánchez, que optou por não reconhecer oficialmente a vitória de Nicolás Maduro, uma escolha que foi criticada por setores da esquerda e da direita. A direita espanhola, no entanto, enxerga na chegada de González uma oportunidade estratégica para intensificar suas críticas ao governo. Para eles, a recusa de Sánchez em reconhecer Maduro não é suficiente, e a acolhida de González no país é vista como uma chance de minar ainda mais a credibilidade do governo. Líderes conservadores rapidamente se posicionaram, afirmando que o governo deveria ser mais incisivo em sua oposição a Maduro, o que poderia fortalecer a imagem da Espanha no cenário internacional. Entre os que mais vocalizaram suas críticas está Cayetana Álvares de Toledo, uma das figuras mais proeminentes da oposição. De maneira enfática, ela declarou que todos os democratas venezuelanos são verdadeiros heróis na luta contra o autoritarismo, mas que Edmundo González, em particular, é ainda mais digno de reconhecimento por ser o líder democraticamente eleito da Venezuela. Segundo Álvares de Toledo, o Partido Popular não pretende suavizar seu discurso e continuará pressionando o governo espanhol, independentemente do apoio que este venha a oferecer à oposição venezuelana. Ela ainda argumentou que o reconhecimento de González não é apenas uma questão simbólica, mas uma demonstração clara de que a Espanha precisa se posicionar com firmeza contra regimes autoritários. Por outro lado, Gabriel Rufián, representante do Esquerra Republicana, ofereceu uma visão completamente oposta. Em um discurso igualmente contundente, ele atacou a direita, acusando-a de utilizar a crise venezuelana para seus próprios interesses políticos. Rufián argumentou que os documentos eleitorais apresentados pela oposição venezuelana não são confiáveis e que o Partido Popular estava instrumentalizando o caso de González para desestabilizar o governo de Sánchez. Segundo ele, é necessário cautela ao lidar com a questão venezuelana, pois a simples aceitação de González como presidente pode ter consequências geopolíticas sérias, tanto para a Venezuela quanto para a própria Espanha. Em meio a essa troca de acusações, o PSOE, partido de Pedro Sánchez, buscou adotar uma abordagem mais diplomática e pragmática. Em uma tentativa de encontrar uma solução equilibrada, o PSOE apresentou uma proposta alternativa, que sugere que a União Europeia deveria liderar um esforço coletivo para mediar uma solução política negociada para o conflito na Venezuela. O objetivo seria garantir que uma transição de poder ocorra de maneira pacífica e democrática, evitando que a crise no país se prolongue ou escale para uma situação ainda mais complexa. Nessa proposta, o reconhecimento de González como presidente seria apenas um dos passos para restaurar a estabilidade na Venezuela, e não uma solução definitiva por si só. Essa estratégia de Sánchez e seu partido reflete uma tentativa de equilibrar as pressões internas e externas que o governo enfrenta. Ao buscar um papel de mediador no conflito, a Espanha tenta reafirmar sua posição de influência dentro da União Europeia e na política internacional. Entretanto, essa abordagem também enfrenta críticas de setores que acreditam que o governo deveria adotar uma posição mais firme em relação a Maduro e apoiar de maneira mais explícita a oposição venezuelana. Conforme a controvérsia se desenrola, o impacto dessa decisão sobre as relações diplomáticas da Espanha, tanto com a Venezuela quanto com outros países latino-americanos, ainda está por ser completamente compreendido. A questão continua a evoluir, com novos desdobramentos que poderão redefinir o papel da Espanha na política latino-americana e sua posição perante a comunidade internacional.